E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e está falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, ó, Mansfield Park, da Jane Austen. Vou deixar ele aqui no cantinho para vocês ficarem olhando para a capa dele. E eu vou dar algumas informações sobre essa edição. Bora lá, ele tem 565 páginas, foi publicado aqui no ano de 2012 pela editora Martin Claret. Ele está classificado no gênero romance, clássico da literatura, e eu classifiquei ele com 3 estrelas. E eu vou contar para vocês um resumo antes de explicar a minha classificação. Bom, ele é o 5º livro da Jane que eu leio, né? Nas minhas contagens aí só falta mais um livro para encerrar todos os livros da Jane Austen. E eu já digo logo de cara, gente, ele foi o livro que eu achei mais fraco de todos que eu já li até então da autora. Qual é dessa história aqui? O que a gente vai encontrar aqui dentro dele? A história principalmente da Fanny Price, que é a sobrinha dos donos de Mansfield Park. A mãe dela tinha mais 2 irmãs e uma das irmãs, ela fez um ótimo casamento, casou com um Sir, e um cara que tem bastante dinheiro, influência, né? E se apaixonou por ela e ela acabou tendo uma ótima vida. E eles se tornaram, ele era herdeiro de Mansfield Park e ela obviamente se tornou a senhora de Mansfield. E tem a irmã mais velha, né, que também meio que surfou na onda ali da boa vida da irmã, e a mais nova, que é a mãe da Fanny, que é uma vida louca. Não totalmente, mas ela foi viver a vida dela do jeito que ela queria, ela fugiu com o cara, e, enfim. Teve uma penca de filhos, o cara não tinha dinheiro, não tem até o momento, né? Eles vivem uma vida precária em comparação com a vida dos moradores de Mansfield. E ali o que acontece? As irmãs, elas tinham brigado, né? E aí elas acabam se reconciliando e uma das irmãs, a mais velha, ela decide fazer uma bondade, né? Entre aspas, pegar um dos filhos da irmã mais nova, que tinha 9, e criar, né? E no caso é a Fanny. E só que ela não vai ficar com essa tia, a tia mais velha, né? Ela vai ficar com a tia do meio, que é a tia rica, porque a tia do meio tem mais condições, enfim. E a família toda topa, até o esposo, né, da tia topa, a tia Bertrand topa, porque ele encara isso como uma boa ação em favor dessa menina, né? Que ao invés de ela crescer ali num lar onde ela seria mais uma, ela poderia ter uma criação melhor, com melhores oportunidades e futuramente fazer um ótimo casamento. E aí eles trazem a Fanny quando ela tem ali 9 anos de idade para ser tipo uma dama de companhia pra tia. Ela vai crescer, o livro a gente acompanha ela até os 18 anos, né? E assim, os 18 anos é o ápice, é quando a história realmente se desenrola. Antes disso são só passagens. Mas ali, durante esses 9 anos que ela vai viver com essa família, a princípio, ela não vai ter tratamento de princesa, não, e nem um tratamento semelhante a das primas. A família tem 4 irmãos, né, 2 meninos e 2 meninas. Todos são mais velhos do que a Fanny. Ela vai ficar ali, a princípio, né, e, enfim, seguindo como uma dama de companhia da tia Bertrand. E ela não vai ser... Ela é um pouco melhor do que uma empregada, porque ela tem laços com a família, né? Então ela vai ter um quartinho, mas não é um quarto, é um quartinho. Ela vai ter certos... não vai ter privilégios, assim, ela vai ter o sustento básico, nada demais, nenhum privilégio que uma filha poderia ter, por exemplo. Isso é bem triste, porque a Fanny, ela é bem ignorada, a gente vai vendo isso. Ela é desprezada pela outra tia, a tia, ela rebaixa ela constantemente. As primas tratam ela assim como se ela fosse invisível e às vezes com troça, de forma não muito legal, né, por assim dizer. Eu não tô conseguindo pensar numa outra palavra assim para descrever o tratamento.
O primo mais velho é aquele bom vivant que depois que cresce ele vai viver a própria vida, né? Gastando, enfim, ele trata ela com indiferença, né? Ele tem, não é que ele tem um carinho, um amor pela prima, ele tem ali ela como conta da família, enfim, não é nada demais para ele. É só mais um membro da família. Mas até aí tudo bem, porque ele trata mais ou menos assim todo mundo. E o outro primo, né, que é o do meio, que é o Edmund, é o que melhor trata a Fanny. Ele tem um carinho muito grande por ela. Ele ali é o que percebe a Fanny, ele trata bem ela, ele cuida dela. Ele atende ali basicamente algumas necessidades dela. Mas ele também não pode fazer muita coisa porque ele não é o dono da casa, né? Então, assim, ele já tem uma questão ali complicada. Mas a Fanny é a mais próxima a ele, eles são confidentes, eles são muito amigos, né? E obviamente a nossa mocinha ela vai desenvolver ali uma paixão pelo primo, né? É bem natural, né, da parte por ela ser bem tratada por ele, né? Enfim, aí vai desenrolar a história. E o que vai acontecer ali? A gente vai viver alguns momentos importantes ali na vida de Mansfield, que é uma virada, né? Na vida deles. São casamentos, são acidentes, são paixões que vão aparecer. E tudo vai acontecer principalmente quando chega dois irmãos novos ali na vizinhança, que são os irmãos Crawford, que é o Henry Crawford e a Mary Crawford. Eles são vizinhos do presbitério, né? A tia chata, a tia era, o marido dela, ele era quem dirigiu o presbitério. Só que ele morre e não deixa filhos e uma nova família assume esse presbitério, né? E essa família, a irmã, né? Ela tem esses dois irmãos mais novos que eles vão passar um tempo com eles. E eles são mais novos, mas são ali da idade dos Bertrand, ali mais ou menos da idade da Fanny, todos entre os 20 e poucos anos. São jovens também, né? E o Henry é um cara que ele é movido a paixões, né? Ele gosta de que as pessoas gostem dele. Ele é um cara que é movido à aprovação, né? Ele gosta de se sentir aprovado pelos outros. Então ele vai conquistando as mulheres assim à torta e à esquerda. Ele, em cada local onde ele fica, ele faz com que as moças desenvolvam algum tipo de paixão por ele. E ele vai fazer isso com a Lady Bertrand, né, com a filha mais velha, né, a senhorita Bertrand, e a Júlia, que é a mais nova das irmãs Bertrand. E aí ele vai brincar com elas duas, né, vai fazer com que elas se apaixonem por ele e sacaneia elas num determinado período ali dentro da história, né. E não assume compromisso nenhum com nenhuma das duas. Inclusive a mais velha estava noiva de uma outra pessoa, né? De um outro cara aí que é complicado ainda da história. Ele só é um bobão mesmo. Mas ele é esse cara assim que gosta de sentir essa aprovação, de gosta com que as pessoas se apaixonem por ele. Ele é um conquistador. Ele é mais do que um libertino, ele é um conquistador, né? E aí o que vai acontecer? Tem a irmã dele, que é a Mary, e a Mary, ela vai acabar vendo ali uma oportunidade ali para ela também, né? Porque ela vai se aproximar dessa família e ela tem esse desejo de fazer um bom casamento, obviamente, né? Primeiro ela vai mirar no Bertrand mais velho e depois vai perceber que não tem nada a ver com ele e vai despertar o interesse pelo Edmund. E aí vai entrar o maior conflito na vida da Fanny, porque ela é apaixonada pelo primo e vai ver uma outra moça se apaixonando por ele e o primo retribuindo essa paixão. Só que o Edmund ele vai ter várias questões ali que vão deixar ele com o pé atrás com a Mary, porque a Mary ela quer viver uma vida de dama da sociedade, ela quer viver em Londres, então ela não é uma jovem que se imagina vivendo no campo. E o Edmund, como o filho mais jovem, né, o segundo filho, ele está sendo preparado para uma vida também como como um pastor, né? Basicamente isso, como um sacerdote. Ele está se preparando para isso. Naturalmente, ele vai assumir um sacerdócio ali dentro da família, né? Alguma paróquia ali, né? Por perto. Então, o futuro dele está bem traçado, né? E a Mary não se imagina como uma pessoa
se casando com um sacerdote, basicamente isso, né? Então eles vão ter diversos conflitos e no meio disso tudo tá ali a Fanny que não pode se declarar, né? Ela fica ali totalmente assim reprimida nos sentimentos dela. E aí a gente vai ter também a figura do tio, né? Que ele faz uma viagem, quando ele volta decidido a tratar as pessoas de forma diferente. E uma das pessoas que ele começa a tratar de forma diferente é a Fanny, porque ele sempre tratou ela como mais uma, assim, invisível, basicamente, né? E aí ele vai começar a mudar essas atitudes porque ele percebe que ele não estava fazendo algo bom. Mas isso é uma falha de toda a família. A Fanny, agora falando a minha opinião, ela é essa personagem que ela é facilmente esquecível. Como eu disse pra vocês, só para concluir ali o resumo, depois a gente vai ter um conflito ali dentro da história que vai culminar no que eu achei mais interessante do livro todo, né? Agora um pouco sobre a minha opinião. Esse livro é definitivamente o mais fraco. Como eu falei no início dessa resenha, eu achei o mais fraco da Jane. A Fanny, ela é uma personagem que ela é esquecida dentro da história, assim, pelos parentes, ela não é bem tratada, apesar dela ter uma certa presença, depois ela vai crescer dentro do livro, mas ela é principalmente uma personagem muito melindrosa. Então qualquer coisa, ela tem medo. Eu acho que ela foi muito reprimida logo no início, quando ela chegou ali. Imagina vir uma menina de uma situação de pobreza, né, basicamente, de muito aperto, e se ver dentro de uma mansão maravilhosa, com um outro estilo de vida. E ainda assim, mesmo estando ali, não se encaixando, porque ela não foi amada. Basicamente isso, ela não é amada ali, ela é necessária para a tia, ela é desprezada pela outra tia, ela é indiferente para o tio e para os primos, e ela só é amada pelo Edmund. E quando chega uma outra personagem que chama a atenção dele, porque ele se apaixona, abala ainda mais ali a situação da própria Fanny. E as coisas se complicam bastante, né? Porque ela é essa personagem que é muito sensível, é muito tímida, ela é muito retraída. Então a gente não vê ela tomando nenhuma atitude em favor dela própria, ela sempre está sendo extremamente abnegada. E isso dá um nervosinho, gente, porque apesar dela ter ali as convicções e tudo mais, e é muito bonito de ver, ela é uma menina muito firme. No final do livro a gente vê ainda mais essa firmeza de caráter nela, mas ela tem muito medo de desagradar, e quando ela toma uma atitude que ela dá um não assim pro tio, por exemplo, numa situação que ele gostaria que ela fizesse algo que iria impactar a vida dela, né? Ela fica toda assim, ai meu Deus, e agora? Então isso não foi uma personagem que eu particularmente gostei, que me deixou bem assim decepcionada, né? E a história, ela parece que não evolui. São 500 e poucas páginas que poderiam tirar pelo menos 200. Podia ser um livro de 300 páginas, que seria ótimo. Porque a gente tem uma sensação de que a história não vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e elas não acontecem de verdade. É tudo ali girando em torno de Mansfield, e tem certas coisas que poderiam realmente ser cortadas, ser eliminadas, mas assim, deixa o livro arrastado. E ele ganhou fôlego apenas no final. Tem um outro personagem que aparece, que é o irmão da Fanny, que ele é bem interessante também, mas ele também não tem muito destaque. Mas ele, diferente da irmã, ele parece ser um cara um pouco mais pra frente, e isso é interessante. Mas, como eu disse pra vocês, é o mais fraco, mas é um livro ok. Ele não é horrível, dá pra se ler, tanto que eu li. Quase 600 páginas, ele tem 500 e... deixa eu lembrar aqui. 565 páginas, eu li nessa edição da Martin Claret. Eu li, ou seja, dá pra ler de boas. Mas ainda assim não é um livro que eu tenho muita vontade de reler. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber de você, se você é fã da Jane Austen, se você já leu outros títulos da autora, ou se já leu esse daqui. Comenta aqui comigo, deixa aqui nos comentários qual é o seu favorito que você já leu. Ou se você ainda não leu nada da autora, também comenta aqui, eu vou adorar bater um papo com você. Beleza? E eu vou ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que me acompanhou até o final deste vídeo. Lembrando que a resenha escrita está saindo simultaneamente com este vídeo lá no canal, então vai conhecer o garotasentrelivros.com também.
E se você quiser comprar o livro ou qualquer outro item lá na Amazon, compra através do meu link que tá aqui na descrição, porque você comprando através do meu link, uma porcentagem vem pra gente e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Certo, meu povo? É isso por hoje. Muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. Um beijo e tchau, tchau!